Hoje eu vou falar, deixa eu ajeitar meu cabelo, sobre finanças, será? O médico e a gerência dos seus bens. Olha aí, fixar comentários. Vamos esperar a galera entrar, que eu vou falar sobre o médico e a gerência dos seus bens. Deixa eu só pegar uma água aqui. Aí. Pronto. É óbvio que eu não vou falar sobre finanças, né? Eu não sei falar sobre finança, eu apenas gasto menos do que eu ganho e pronto. Então eu só botei essa questão das finanças para poder atrair o público para o podcast de hoje. Mas eu vou falar sobre gerência dos bens, sim, né? Quero falar sobre as gerências dos bens e afirmar aqui que, na verdade, todo o mal que ele se apresenta, ele é uma desordem na organização do que é bom, né? A gente se desorganiza na gerência dos bens que aparecem para nós, e aí então o mal ele aparece, e aparece na vida da gente com muita força, né? Eu não sei se todo mundo está entendendo o que eu estou falando, mas existe uma perspectiva teológica nisso, que eu não vou me aprofundar, mas é exatamente disso que eu estou falando, de bens mesmo. Existe o bem, existe o que é bom e existe o que é ruim. E o que é ruim normalmente se apresenta. A Patrícia enchendo meu saco. Cara, de novo essa mulher na live. Mulher doida, cara. Por favor, não fique enchendo meu saco na live. Mas enfim, o que é ruim normalmente aparece na consequência da desordem da organização dos bens. Ninguém procura o mal pelo mal, né? Ninguém procura o mal para fazer mal. O meu malvado favorito ali do desenho, aquele sujeito que ele é intrinsecamente mal, que ele quer o mal, que ele só busca o mal, ele não existe, né? Esse cara, ele é uma caricatura de algo amorfo, que também não tem relação com a realidade. As pessoas, elas encostam no mal, elas acabam vivendo mal por organizar de forma errada os bens. Então, para ficar claro, vamos dar um exemplo aqui do aluno de medicina. O aluno, quando entra na faculdade, ali no verão das suas paixões, né, que passa no vestibular, que fica feliz com aquilo, que ele conquistou isso, isso é bom, né? Ele entra ali no primeiro período da faculdade, ele é exposto a uma série de bens, tá? Uma série de coisas boas. Por exemplo, sair de casa, estar fazendo uma medicina e chegar no final de semana numa reunião de família, né? Já ter ali um destino, de certa maneira, ainda que no campo da imaginação, traçado, que é ter uma profissão que tem emprego. Ele tem ali, enfim, o contato com uma série de outras pessoas, às vezes interessantes, mais legais. Lhes é oferecido alguns bens imediatos, algumas coisas boas imediatas, como diversão, enfim, festa, usufruir uma certa liberdade que ele não tinha quando estava no colégio. Ele sai daquela pressão de cursinho para, enfim, ter chegado, hipoteticamente, a um lugar melhor, né, que é o de aluno de medicina. E também lhe é oferecido outros tipos de bem, que é a possibilidade de começar a trilhar uma identidade médica, que é se aproximar de quem tem mais experiência, que é se submeter às regras da faculdade, que é ter uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo, uma rotina de descanso e um planejamento para a vida, de maneira para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês. E todos esses bens, tudo isso que é bom, é colocado na mesa, né, para o aluno de medicina. E aí ele tem que organizar e gerenciar esses bens, né? De imediato, é muito mais palatável, é muito mais saboroso alguns tipos de bens, né?
Então, você aproveitar o momento de aluno de medicina, entrar em contato com uma série de pessoas jovens, ir para um monte de festa, experimentar uma série de coisas, poder se expressar do ponto de vista de opinião pública, ter um respaldo, entre aspas, técnico por ter passado na medicina. Esse tipo de bens, eles são muito mais saborosos, é tipo comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola gelada, né? Deitar num sofá e descansar. Esse tipo de bens, né, de coisas boas, eles são muito mais palatáveis de imediato para o jovem, para o aluno de medicina. E aí ele tem mais dificuldade de entender que esse outro bem que é oferecido, que é a possibilidade de entrar numa rota de aprendizagem, né, numa linha de transmissão de conhecimento, de se submeter a algumas autoridades que de imediato não lhe causam tanta atração, né, tanta empolgação. Enfim, nesse momento ele opta por bens menores, menos importantes, em detrimento de bens maiores, mais importantes, mas que não são tão apetitosos. E a consequência dessa ingerência, ela uma hora vai aparecer. Aí às vezes ela vem como uma baita de uma ansiedade, porque a gente sabe que o bem, né, o bem, o que é bom, ele tem uma hierarquia fixa externa a mim e a você. Não sou eu que defino o que é bom para mim. Existe uma natureza externa, que é a natureza da própria vida humana, que precisa ter esses bens corretamente hierarquizados para que você consiga, enfim, alcançar bens muito maiores no momento posterior, né? Quando você se coloca diante desses bens imediatos e que são sensoriais e que são rápidos, que você pega ali uma festa, uma comida, tal, e você gira em torno disso, você começa a apontar a sua bússola íntima nesta direção e você começa a viver com base em saciar os próprios desejos. E isso é uma roleta, né? Quer dizer, é uma roda, tipo uma roda de hamster, né? Que você vai ficar correndo sempre em busca de mais, e você vai acabar perdendo tempo. E quando você for cobrado dos outros tipos de bens, né? Que é o bem de se submeter a uma profissão, a um ofício, submeter a quem é bom naquilo, se submeter a uma autoridade externa, quando isso lhe for cobrado, você não vai ter para oferecer, e aí você vai entrar numa baita de uma angústia, né? E nesse ponto é importante a gente entender que quando essa roda vai girando, né, ao longo do tempo, você já precisa começar a colher esses bens maiores e a encostar nesses bens maiores. Que é, por exemplo, você fazer uma faculdade de medicina, né, passar um período de medicina que não seja aos trancos e barrancos, né? Você conseguir ali se organizar, abrir mão de alguns bens. Tamires, que agora saiu de Dubai, é residente da UFV. Meus parabéns. O que eu estava falando? Bom, então, por exemplo, quando você pega ali um período de faculdade, isso dá para entender em 6 meses, né? Quando você... Que bom que tá ouvindo, Tamires, que bom. Também está dizendo que tá ouvindo Café com Semi. Ficou 6 anos me ouvindo aqui na faculdade, agora vai ficar me ouvindo no Café com Semi, mas beleza. Tudo bem. Quando eu tava aqui... Não, mas se bem que ela me dava ouvido, sim, isso é verdade. Mas enfim, dá para entender em 6 meses isso que eu vou falar. Aqueles 6 meses que você passa aos trancos e barrancos para passar de período, sabe? Que você fica ali mais obcecado nesses bens sensoriais, né? Ao invés de focar num bem maior que não seja tão palatável. No final, se você passa 6 meses abrindo mão desses bens sensoriais, organizando a sua vida, estudando, e chega ali no final do ano, né, e passa nas disciplinas com uma certa facilidade, você colhe um bem maior, né? É óbvio que é isso. E na hierarquia de bens, trabalhar bem feito, né? Estudar, né? Que estudar é trabalhar para o aluno, né? O aluno de medicina, ele trabalha estudando, né? Quando você consegue fazer aquilo e aquilo é feito, você colhe um bem maior. Todo mundo sabe disso. É diferente daquele alívio, né? Daquele alívio de quem passa o período aos trancos e barrancos, né? Vai fazendo tudo nas coxas, vai fazendo
besteira atrás de besteira e fica na vida pendular, né? Trabalho escravo, diversão obsessiva, trabalho escravo, diversão obsessiva. Quando acaba o período, é um alívio, né? É quase que um alívio assim, é quase que uma liberdade animal, né? É uma liberdade visceral, é como um animal que é solto numa selva e aí sim ele vai poder jogar para fora toda a sua energia animal, né? Não tem ali um bem-estar interior, não é um bem-estar para dentro, né? De você ter feito aquilo, é um bem-estar para fora, assim, me livrei disso aí, né? E isso é um problema, né? E quando você vai pensando nessa hierarquia de bens, né, na gerência dos seus bens, e entra na vida médica, isso também vai se tornando cada vez mais concreto. Por exemplo, um médico mais velho, ele tem que ganhar um papel social de alguma maneira, né? Ele tem que ganhar uma validação acadêmica, se ele for professor, né? Ele tem que construir isso ao longo de um tempo, né? Ele tem que fazer parte de uma época, né? O médico, ele é um sabor de uma época, qualquer profissional, né? Como uma padaria. O médico é como uma padaria de cidade pequena, né? Que o melhor sonho do mundo é aquele sonho da esquina da sua casa que você come desde a época que seu pai te dava e falava que já era o melhor sonho, né? Aquilo representa o sabor de uma época. O médico, ele se insere numa sociedade, num determinado espaço, num determinado tempo, e ele vira ali o sabor da medicina para um grupo de famílias, um grupo de pessoas, vira a referência daquilo. E esse trabalho, né, que só é possível ser feito se você consegue hierarquizar os bens que você busca, né? E muitas vezes os bens que você busca ao longo de anos para poder se inserir nesse papel social são bens de comportamento, né? São as virtudes profissionais, as virtudes do médico que você precisa adquirir. É a capacidade de negar a si mesmo e seguir alguém que é melhor do que você, né? É a capacidade de identificar alguém melhor e imitar. Tudo isso vai te dar um dia essa possibilidade de chegar e falar, pô, a medicina vale a pena. Vale não no sentido de valor pago, não estou falando disso. Não estou falando de remuneração, estou falando de valorização. Eu me sinto muito valorizado na minha profissão, tá? Independente de ser paciente de SUS, não, sabe? Eu me sinto muito valorizado. Eu tenho muitas experiências com pacientes de todas as classes sociais, onde eu me sinto e sou muito valorizado, com remunerações que variam, né, de acordo com a forma que esse paciente chega até mim. Tá? E você consegue alcançar isso se você também consegue hierarquizar os bens da sua vida, né? Então, um médico, ele precisa entender isso. Ele precisa, desde sempre, entender que trata-se da escolha de bens, né? Ele vai ter que gerenciar os bens que vão ser oferecidos, né? E esses bens, eles serão oferecidos sim, né? A todos eles são oferecidos, mas é óbvio que eu estou dando exemplo do médico, né? Esses bens, eles são oferecidos. E você tem que escolher como é que você quer vivenciar esses bens, né? Você precisa escolher se você quer sentir ali o prazer inicial, o prazer sensorial, né, daquele bem que ele vem muito rápido, né? Que é tipo uma pizza, que é, por exemplo, as festinhas do primeiro período, do segundo período. Que eu não estou dizendo para você não ir, sabe? Você não precisa comer pizza o dia inteiro, né? Se você comer pizza todo dia, você vai engordar, você vai ficar, enfim, com colesterol alto, sua pressão pode subir. Se você ficar indo em festa demais, você também não vai render nos estudos, né? É uma questão de bem, né? Repara que o problema não é o bem em si, né? Porque uma pizza pode ser boa, uma festa pode ser boa, uma distração pode ser boa, mas aquilo, quando é colocado como o bem mais importante, começa a desordenar a sua vida inteira. Se eu coloco na minha vida alimentar a pizza como o bem mais importante, é óbvio que isso vai dar problema. Existem uma série de outros alimentos que são muito mais importantes. A pizza, ela entra em um determinado momento, né, submetido a toda a minha agenda alimentar, assim como as diversões e esses outros bens sensoriais, né? E aí, do mesmo jeito que uma alimentação saudável te deixa saudável, uma rotina saudável de estudos, onde você coloca esses bens de forma mais organizada, vai te fazer ser um estudante melhor, né? Isso é óbvio. Então, na verdade, vocês precisam... tem que sair um pouco também dessa ideia de que não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal outra coisa. Óbvio que tem coisa que não pode mesmo, não é disso que eu estou falando. Mas é a questão de como organizar esses bens, né? E que você precisa saber que os bens mais importantes, eles não são palatáveis no início da formação, né?
Então é um fato, você no primeiro período, segundo, terceiro, talvez você não entenda exatamente do que eu estou falando. Mas se você acredita no que eu estou falando, você já é o suficiente para você procurar alguém que vive desses bens, né? Então, no final das contas, procura alguém que já vive colhendo esses bens, né? Já vive entendendo qual é o retorno desses bens e imita essas pessoas, né? E tenta entender como é que essas pessoas funcionam. Porque se você for seguir quem não consegue hierarquizar esses bens dessa maneira, você vai chegar num determinado momento da sua vida que as coisas não vão fazer sentido, né? Como acontece já na faculdade, né? Quantos alunos chegam com um discurso como se aquilo não estivesse fazendo sentido, né? E, na verdade, o que não faz sentido é a forma como os bens são hierarquizados, entende? Em muitos exemplos, né? Não estou generalizando, mas em muitos exemplos da vida de estudo, o problema está na capacidade de você valorizar o bem certo no espaço certo. E se você conseguir colocar o bem certo no espaço certo, você consegue, no final das contas, atingir os bens maiores e então gerenciar os seus bens. Para quem esperava que eu falasse de finanças, me perdoe, né? Eu só usei essa chamada, né? Falarei de finanças para atrair as pessoas, já que bens, na cabeça da maioria das pessoas, só parece se tratar de bens financeiros, né? Mas como eu já falei, eu não tenho a menor noção de finanças, eu também não entendo nada dessas porcarias aí de mercado financeiro, nada, né? Quer entender de dinheiro, procura outra pessoa, não eu. Valeu? Um abraço a todos, em té.